Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de progressão aritmética. A progressão aritmética, ela é muito usada para resolver vários problemas do nosso dia a dia que envolvam uma sequência numérica, que é o assunto que a gente vem abordando até agora. Esse objeto de estudo, ele pode ser usado em finanças, esportes, biologia e várias outras situações. Vamos então para as partes da progressão aritmética, também conhecida como PA. É aquela quando a gente soma ou subtrai um mesmo valor a partir do primeiro. O que eu quero dizer com isso? Na sequência, ela não tem que ter uma regra para ser uma sequência numérica. Então, a progressão aritmética, ou ela vai somando de tanto em tanto o mesmo valor para achar o próximo número, ou ela vai subtraindo um mesmo valor para achar o próximo número. Vou colocar aqui 3 exemplos para a gente poder analisar esses 3. Então, eu tenho aqui na minha A 2, 5, 8 e 11. Eu preciso ver se ele está seguindo um padrão de soma ou de subtração. Na minha A, se eu for observar, eu tenho aqui um padrão onde do 2 para o 5, ele está indo 1 mais 3. E do 5 para o 8, novamente 1 mais 3. E do 8 para o 11, novamente 1 mais 3. Então, isso aqui é uma progressão aritmética, onde o padrão, que mais para frente a gente vai ver que o nome disso aqui é razão, tá? Esse padrão na PA a gente chama de razão. Ele vai ser positivo. Então, eu já vou até aqui colocar, ó, razão positiva. Tá? Essa razão positiva vai ser, a gente vai chamar de R igual a 3. Vamos ver o próximo. O próximo, ele está o quê? Subtraindo, porque você já vê que está diminuindo aqui o número. Ele começou com 8 e terminou com negativo aqui, ó. Foi para o 0 e terminou com menos. Então, a gente já viu que está subtraindo. Agora, a gente precisa ver qual subtração é essa para ver se tem um padrão, para saber se é uma progressão. Daqui para cá, a gente está subtraindo 2. Se de 6 eu tiro 2 de novo, eu chego no 4. Então, eu subtraí 2 de novo. Se do 4 eu tiro 2, eu chego no 2. Então, se 2 eu tiro 2, eu chego no 0. Se 0 eu tiro 2, eu vou para o menos 2. Então, realmente, eu tenho um padrão, ou seja, é uma PA, porque é um padrão de subtração. Lembrando que PA pode ser de subtração ou de soma, onde eu tenho uma razão negativa. E essa razão negativa eu vou colocar aqui como R igual a menos 2. O meu próximo, eu tenho aqui tudo igual. Quando acontece isso, eu estou somando ou subtraindo zero, né? Então, aqui é só dizer que é uma PA de razão nula, ou seja, o meu R vai ser zero. Termo geral de uma PA. Termo geral é a forma que nós utilizaremos para facilitar o nosso cálculo de termos de posição nessa progressão que sejam desconhecidos. Para isso, a gente vai usar essa fórmula. Vamos então ver o que significa cada item desse. O meu AN, ele é o último termo da sequência, tá? O último termo da sequência. Então, vou botar aqui o último termo da PA. O meu A1, ele vai ser o primeiro, que a gente aprendeu isso na aula passada, que a sequência começa A1, A2, A3, então esse aqui é o primeiro termo. O meu N é a quantidade de elementos que eu vou ter, então é a quantidade de termos
KPA. Certo? E o R, a gente acabou de verificar que o R vai ser a razão, que é, né, o padrão que eu estabeleci de somar de tanto em tanto ou diminuir de tanto em tanto. Então, gente, esses são os elementos que a gente vai usar. O AN, o A1 e o N, a gente já veio trabalhando nisso quando a gente começou a falar sobre sequência. O único aqui que foi acrescentado é a razão, que a gente vai precisar usar ela na fórmula, mas a gente já verificou que razão é saber de quanto em quanto a minha PA está caminhando, digamos assim. Tenho aqui agora alguns exemplos. Número 1. Observe, por exemplo, essa sequência. Então, isso aqui eu só vou identificar, tá bom? Vamos identificar cada item aqui. O meu. Vou sempre repetir a fórmula geral aqui, ó. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. O meu AN eu não sei. Então, vamos identificar cada um. Meu AN, não sei, porque eu tenho uma reticências. Não está me dizendo qual é o último. Eu tenho o meu quarto termo. Então, eu tenho aqui, ó, digamos aqui vai ser o meu A1, A2, A3, o meu A4. Então, eu tenho o meu A4, que é igual a 7. O último eu não sei porque tem uma reticências ali. Beleza? Já fiz. Agora o meu A1, que eu preciso aqui da fórmula, ele é o primeiro, então é igual a 1. Eu tenho aqui nesse pedacinho, apesar de saber, né, que vai para o infinito, nesse pedaço eu tenho 4 termos. Então, eu tenho aqui um N igual a 4, se eu fosse colocar só o que tem aqui, tá? Esse aqui são os N's, ok? N igual a 4, se eu pegar só essa faixa. E eu tenho uma razão igual a 2, porque se você reparar, aqui está indo de 2 em 2. Uma outra coisa muito simples de você verificar a razão é você subtrair o próximo pelo anterior. Vai. É você subtrair o número pelo seu anterior. Quer ver? Vai dar sempre se der sempre o mesmo valor, é porque aí você tem uma PA com a razão encontrada. Por exemplo, aqui, se eu pegar o 3 e diminuir 1, eu encontro 2, ou seja, ó, 3 menos 1 vai ser igual a 2. Se eu pegar 5 menos o anterior, que é 3, também vou achar 2. Se eu pegar o 7 menos o anterior, que é 5, também vou achar 2. Então, assim, eu consigo encontrar a minha razão também. Nesse caso, é bem simples porque estamos usando os números baixos, bem tranquilo. Mas se você ficar com alguma dúvida, é só você fazer isso e verificar a razão dessa maneira. Um número menos o seu anterior. Vamos para 2 aqui, ó. Na sequência, 14, 3, menos 8. Quais são os próximos 3 termos? Eu tenho esse aqui, eu vou repetir essa sequência aqui para poder completar. Eu tenho 14, 3, menos 8. Ele quer os próximos 3. Eu vou deixar um espaço aqui para encaixar esses próximos 3. Por enquanto, a gente não está usando a fórmula, a gente está fazendo porque números baixos a gente consegue fazer tranquilamente de cabeça. Primeiro passo, para eu achar o próximo termo, eu preciso descobrir qual é o padrão aqui, qual é a razão que eu estou usando aqui. Eu posso verificar fazendo de 14 até chegar a 3 ou fazer 3 menos o 14. Então, a minha razão não é qualquer número menos o seu anterior. Então, se eu pegar o 3, eu tenho que diminuir pelo anterior, que é 14. 3 menos 14, ó, muito cuidado, vai dar menos 11. Isso aqui é a minha razão. Lembra que a razão pode ser positiva ou negativa. Eu tenho aqui menos 11, então significa que para achar os próximos, eu vou tirar 11. Se eu fizer aqui, ó, então aqui eu tenho 3, para achar o meu A4, que é a quarta posição aqui, ó, o quarto termo, eu vou pegar o menos 8
e colocar o menos 11. Assim eu consigo achar o próximo. Menos 8 com menos 11 vai dar menos 19. Porque o 8 é negativo e o 11 é negativo. A gente junta, vai ficar 19 e repete o sinal. Então, aqui, ó, menos 19. O próximo seria o meu A5. Para achar o meu A5 é o menos 19, acrescentando a razão que deu menos 11, que a gente já calculou. Então, menos 19 com menos 11, eu também junto, porque eles têm o mesmo sinal, devo, né? Então, ó, devo, agora 19 com 11 vai dar 30. Então, é o próximo número. E o meu A6 é só acrescentar novamente. Agora eu tenho menos 30 no quinto termo, quinta posição. Vou acrescentar o menos 11, que é a razão, igual. Então, menos 30 com menos 11 vai dar menos 41. Também tenho que juntar. Pronto, encontrei os 3 termos seguintes. Primeiro eu descobri a minha razão, pegando o número e subtraindo pelo anterior, e depois eu fui acrescentando para achar os próximos. Como ele era negativo, ele foi cada vez diminuindo mais. Então, uma forma da gente verificar se é uma PA é confirmar se o termo é igual à média aritmética entre o primeiro e o terceiro. Isso já é uma outra regrinha para a gente poder ver se é uma PA. Vamos fazer essa verificação que está aqui para a gente ver se é uma PA, tá? Eu tinha aqui em cima os meus números 14, 3 e menos 8. Vamos colocar eles novamente aqui. Eu quero verificar se é uma PA. Eu já consigo, porque eu tendo 3 termos, gente, eu já consigo fazer para ver se tem um padrão, né? Do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, já dá para saber. Mas, digamos que eu não tivesse esse daqui. Então, o que que acontece? Se eu não tenho esse número, fica difícil saber o padrão. Do 14 para quanto? Como é que eu vou saber quanto que usou, né? Até chegar no menos 8. Vou colocar aqui o que está escrito, ó. Média aritmética entre o primeiro e o terceiro. Média aritmética quer dizer somar e dividir. Então, média aritmética de 3 notas. Eu somo as 3 notas e divido por 3, porque eu estou usando 3 elementos para somar. Média de 5 idades. Eu somo as 5 idades e divido por 5. Média de 10 valores. Então, somo os 10 valores e divido por 10. Então, isso é média aritmética. Nesse caso, eu quero somar o primeiro com o terceiro. Então, eu vou somar o A1 com o terceiro, o A3. E como eu só tenho 2 aqui somando, eu vou dividir por 2. Isso aqui dá para eu verificar. Eu tenho aqui, olha, A1 é 14. O A3 é menos 8, então fica assim, o mais, só que o número é menos 8, sobre 2. Esse mais com menos vira menos. Então, vai ficar 14 menos 8 sobre 2. 14 menos 8 vai dar 6. Dividido por 2 é igual a 3. Fazendo isso, eu já tenho o valor do meio para colocar ali. Aí, eu coloco esse valor aqui. E aí sim eu conseguiria verificar a razão. Toda vez que tiver um buraco, você precisa, né, entre um número e outro, fazer essa continha, pega um número, aí pego, sem ser o próximo que vai estar vazio, pego o outro, para você somar e dividir por 2, para encaixar naquele meio, para que assim você consiga saber se tem um padrão ou não. Porque se saltar um número, você não vai conseguir estabelecer esse padrão. Vamos agora para os exemplos utilizando a fórmula. Então, eu vou colocar já aqui a minha fórmula. E vamos fazer a leitura. Determinar o 16º termo. Observa só, ele só me deu 3. O 3, o 9 e o 15. Ele quer o 16º. Mesmo que aqui seja fácil de eu descobrir essa sequência, já pensou eu ter que fazer o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono? Então, é muita coisa.
Aí, quando acontece isso, a gente recorre à fórmula porque fica muito mais prático. Então, ele quer o 16º termo dessa PA aqui, que é 3, 9 e 15. Ele já está afirmando que é uma PA, não preciso nem perder tempo verificando, ok? Vamos assim. Primeiro passo, determinar cada item que eu tenho. Primeiro, eu vou determinar aqui. Eu preciso do meu AN. Eu sei? Não sei. Porque o AN, nesse caso, é justamente o A16, 10º termo. O A, ele não vai recebendo a numeração embaixo de acordo com a posição do termo que ele é. O A1 não é o primeiro, o A2 não é o segundo. Então, o 16º vai ser o A16, que é o que eu quero descobrir. Não sei. Logo, eu não tenho esse meu AN aqui. Esse meu AN, ele vai se transformar em A16, que eu quero descobrir. Meu A1, eu tenho. Meu A1 é o primeiro aqui. Então, no lugar do meu A1 na fórmula, eu vou colocar o 3. Mais N menos 1. Quem é o N? N é a quantidade de termos que eu vou ter ali dentro. Se eu quero chegar até o 16, até o 16º, significa que eu vou ter 16. Logo, o meu N vai ser 16. Se eu quero encontrar o 16º, então eu vou ter 16. Menos 1 é da fórmula, até porque a gente já usou um elemento aqui do lado de fora, vezes a razão. A razão é o padrão. E a gente encontra a razão pegando qualquer valor, vou pegar o 9 e subtraindo pelo seu anterior. A minha razão aqui vai ser 6. Vamos colocar a razão no lugar, na posição do R. Então, eu fui tirando a letra da fórmula e substituindo pelos valores, só observando a PA que ele me deu. Agora é só calcular. Meu A16 já está aqui, a gente vai repetir, que é quem eu quero descobrir. O 3 está do lado de fora do parênteses, a gente repete, calcula quem está dentro do parênteses. A primeira conta a ser feita é essa aqui, de 16 menos 1, que dá 15. E o vezes o 6 a gente repete. Depois que eu fiz isso, eu vou ter meu A16, que eu quero descobrir, que é o 16º termo. Faço primeiro a multiplicação, muito cuidado com isso, não faz a soma não. Primeiro a multiplicação, mesmo ela estando no finalzinho lá da expressão. Vou repetir então a soma, que eu vou deixar para fazer só no final, e resolvo 15 vezes 6. 15 vezes 6 vai dar 90. Agora, eu vou ter o resultado do meu A16 somando o 3 mais o 90. 3 mais 90 é 93. Isso significa que, se eu continuar essa sequência, dessa progressão, de 6 em 6, lá na 16ª posição, o 16º termo, eu terei o valor 93. Sabendo que numa PA o segundo termo é 9, quer saber? Antes de eu continuar, eu já vou destacando tudo que eu preciso da minha PA. Vou colocar aqui novamente a fórmula. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E aí, já sei que eu preciso desses elementos aqui para substituir. Eu tenho aqui uma PA onde o segundo termo é o A2. Então, A2 igual a 9. E o 11º termo é 45. 11º a gente escreve A11. 45. Escreva essa PA. Ele quer só escrever esta PA. Vamos então colocar aqui. Eu tenho o meu A11 e tenho o meu A2. Eu vou fazer o seguinte. Vamos supor, minha PA é essa aqui, seria A1 eu não conheço, A2 é 9, aí vem A3, A4, até chegar no A11, que é 45. Vamos fechar a minha PA no 45, ok? Daí eu vou colocar o seguinte, esse 45 daqui, eu vou chamar ele de AN.
E esse A2, ao invés de eu chamar ele de A2, porque eu sei que aqui ele vai continuar a minha sequência, eu vou substituir ele no A1 mesmo, porque é o primeiro que eu conheço. E eu sei que aqui eu vou manter. Eu descobrindo daqui em diante, ó, desse 9 aqui, mesmo que eu chame ele de A1 provisoriamente, eu descobrindo daqui por diante, eu consigo achar o anterior, porque aqui eu só preciso achar o meu R. Ok? Só preciso achar o meu R. Eu sei que esse aqui vai continuar sendo A11, então, nesse espaço aqui todo, eu teria 11 termos, do A1 até o A11. Só que daqui até aqui, como eu estou eliminando meu A1 provisoriamente, eu vou ter apenas 10 termos. Logo, meu N vai ser 10. Vamos prestar atenção em tudo que eu consegui coletar aqui. O meu A2, provisoriamente, eu vou chamar de A1. Então, eu vou colocar aqui o meu 9. Tá bom? Mas o meu N virou 10, porque eu tinha 11 termos se eu contar com o meu primeiro que eu não conheço. Como eu não conheço ele ainda, eu vou colocar que tem só 10 termos. Então, fica 10 menos 1, vezes a razão que eu não conheço. É ela que eu vou descobrir para poder encontrar o primeiro A. E o meu AN é o último, que nesse caso eu fechei lá no 45. Então, eu vou colocar o 45 aqui. Ok? Agora, é só fazer todas as contas. Aqui eu tenho 45, eu vou repetir. O 9 do lado de fora a gente repete, calcula 10 menos 1. 10 menos 1 é 9. O vezes R a gente mantém. Observe agora que eu tenho aqui, ó, só limpando, 45 é igual a 9 mais 9R. Fazer a conta com R, fazer a conta com X é a mesma coisa. Então, quem tem a letra eu já deixo aqui onde está, no caso R, e quem não tem muda de lado. Quem não tem é o 9. O 9 vai mudar de lado junto com 45, subtraindo. Daí vai ficar assim, como o 9 vai ter que mudar, porque ele não tem R, 45 menos 9, igual a 9R. Agora, 45 menos 9, eu vou ter 36, igual a 9R. Tudo que está com a letra, independente se for X ou R, qual for, eu jogo dividindo. Então, 9 vem para baixo dividindo. 36 dividido por 9 é igual a R. 36 dividido por 9 vai dar 4. Então, meu R vai valer 4. Tá bom? Se o meu R vale 4, agora eu posso montar bem bonitinho. Ó. Eu tinha aqui o A1, o 9, e daí eu tenho todas as outras até chegar no 45. Se aqui é 9, eu tenho que somar 4 para achar o próximo, eu vou encontrar 13. Com 1 mais 4 novamente, eu vou encontrar o 17, até chegar lá no 45. Agora, se eu quero voltar para achar o A1, que eu não tinha, eu vou colocar menos 4, porque é o anterior, tá? Então, aqui vai valer 5. Minha sequência ficaria dessa PA 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41 e 45. Pronto, tenho toda a minha PA aí. Vou deixar vocês com esse conteúdo e esses dois exemplos para copiar e mais alguns exercícios para vocês fazerem, ok? Na próxima aula eu faço a correção dos exercícios que eu deixei hoje. Beijos e até!